Mateus 18, vamos começar aí a nossa leitura, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Obviamente que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente lê esse versículo é que eles estão disputando entre si qual deles seria o principal, já que eles eram os mais próximos do Senhor Jesus, eles tinham a certeza de que eles iam para o reino de Deus, então eles estavam lá discutindo, né? Qual de nós vai ser o maior do lado do Senhor Jesus, lá no reino dos céus? E eu imagino que, nesse momento, eles estão discutindo, arrazoando sobre isso pelo seguinte: acabamos de ver anteriormente, na cobrança lá das taxas da manutenção do templo, quem vai ser abordado é Pedro. E quem vai resolver a situação de Jesus e dele mesmo, do próprio Pedro, é Pedro. Jesus manda ele resolver a situação. Vai lá, pesca o peixe, pega a moeda, paga nossas taxas. Ok? A gente já viu isso da última vez. E nesse momento, está falando aqui, na mesma hora, que hora? Na hora em que os impostos estão sendo pagos, naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus. Então, imagino que eles perceberam a importância, eles têm percebido o desenvolvimento de Pedro e a importância que ele está tendo. Essa moto está atrapalhando, né, pessoal? Peraí que eu vou fechar aqui. Não atrapalha. Tá? Então, eles estão percebendo a importância que Pedro está começando a adquirir, né, diante do Senhor Jesus. Então, quando tem uma missão, quando tem alguma coisa interessante, importante, opa, Pedro está lá. Quando tem alguma coisa que é para ser resolvida, Jesus conta com Pedro. Então, de fato, isso pode estar incomodando os demais discípulos. Não sei se há aqui, né, já aquela situação, aquele sentimento de inveja. Não sei, né, fica difícil afirmar, mas que já está havendo, né, uma disputa, sim, já está havendo. Versículo 2. Deixa eu perguntar antes da senhora começar. Pode falar, Maiana. E era ou não uma disputa? Porque eu tive o mesmo entendimento, até anotei sobre isso que a senhora falou. Foi por isso que Jesus pagou por ele e por Pedro, porque enquanto Pedro estava se preocupando em se desenvolver, em aprender com Jesus, os outros estavam preocupados em saber quem era o maior, quem era o menor, e para mim isso passou uma ideia de um querer ser maior que o outro, mandar no outro, dar ordem, sendo que nem estavam preparados para isso. Anotei outras coisas, mas depois eu falo. Era ou não uma discussão? Eu tenho essa sensação de que isso já está ocorrendo, mas a questão que eu não tenho certeza, não me sinto segura de afirmar, é que existe aqui um sentimento de inveja. Não sei se tem isso, mas que ele já começa a perceber uma diferenciação no tratamento, né, de Jesus para com determinados discípulos. Isso aí já está sendo, já está ficando nítido, tá certo? Então, vamos lá. Versículo 2. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí, enquanto eles estão naquele questionamento de quem vai ser o maior, Jesus ele deixa muito claro, olha, não importa muito quem vai ser o maior, importa que pelo menos você esteja lá. Vocês percebem isso? Então ele dá assim uma cortada e fala, olha, vocês têm que estar lá. E se vocês não forem como uma criança, vocês não vão conseguir alcançar o reino dos céus. E no momento que a gente está aqui,
vendo Jesus correlacionando a salvação com uma criança, obviamente que a gente vai começar a se perguntar por que essa comparação. Por que a comparação de um salvo com uma criança que aparentemente não tem o devido entendimento? Ele não está falando aqui de um menino de 12 e 15 anos de idade, está falando de uma criança. A versão que eu estou lendo aqui está escrito menino. Tem outras duas versões aqui que eu tenho na minha frente que fala criança. E o sentido é de falar que é uma criança realmente nova, jovem, sei lá, 5, 6 anos. Enfim, uma criança que você pode pegar e colocar no colo. Uma criança, por exemplo, de 8, 9 anos, você já não pega e coloca no colo, né? Já é uma criança mais madurinha, ela nem gosta muito disso. Mas um menininho menorzinho, a gente já bota no colo. Por que essa comparação? E eu tenho certeza que vocês têm muito a falar sobre isso. Eu gostaria muito de ouvir antes da gente continuar. Diga aí, Adriana, o que você acha? Por que Jesus fez essa comparação da salvação com uma criança? Eu acredito que, devido à criança ser pura, ter um coração que não guarda mágoa, não guarda rancor, então ele compara a gente para a gente ter a mesma pureza de coração, porque a nossa salvação a gente tem que estar limpo, não tem que estar com mágoa, com nenhuma mancha no nosso coração, para que a cada dia a gente venha, né, manter a nossa salvação. Eu acredito que seja isso. Bacana. Fernanda, o que você teria a falar sobre? Abre o áudio. Exatamente o que a Adriana falou, acrescentando a questão da dependência, né? Uma criança, normalmente, ela depende diretamente dos seus pais, ela confia total e completamente. Ela depende deles para se alimentar, para vestir, e ela não sofre por isso. Ela confia total e completamente. Então, além da questão da humildade, da pureza, né, tem a dependência e a confiança total e completa. Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Tá. Então, vamos lá. É por aí mesmo, pessoal. O caminho é esse, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem aí Lucas, capítulo 18. Um pouquinho mais na frente aí, certo? Lucas 18, versículo 17. Ok? Todo mundo achou aí? Beleza? Todo mundo achou? Sim. Então tá. Então, aqui a gente vai ler o seguinte: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, não entrará nele. Jesus está falando aqui qual é a condição. Não é tão somente você ser puro, não é tão somente você ser inocente, e tem a ver com dependência, mas também não é tão somente isso, mas o que ele diz aqui é você receber o reino de Deus como uma criança. E como uma criança normalmente aceita uma direção que é dada. Se essa direção vier de uma autoridade, como a mãe ou o pai, como é que ela vai receber essa ordem, essa mensagem, essa orientação? Como é que vocês acham que ela vai receber? Fala aí, Isis, que é mãe. Com obediência, com alegria, sem questionar muito. É isso aí, Isis. Caiu no ponto. Ela não questiona. Ela simplesmente recebe, aceita aquilo como verdade e ela vai viver aquilo que aquela autoridade passou para ela. Estamos falando aqui de uma autoridade muito maior, o próprio Deus. Estamos falando do Senhor Jesus. No momento que
a pessoa recebe o evangelho, a mensagem de Deus, o reino de Deus, como uma criança, sem questionar, tão simplesmente acreditando que aquilo é uma verdade, acabou. Esse é o acesso para você ter direito à salvação. No bojo disso, você vai ter que ser sincero, você vai ter que ser puro, você vai ter que ser temente, você vai ter que ser obediente, você vai ter que ser humilde, que é o que ele vai falar agora aqui no próximo versículo, né? Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, ele está deixando claro, olha, você vai ter que receber, aceitar a mensagem da cruz, e no momento que fala aqui de humildade, não é de pobreza, falando de humildade de espírito. No momento que ele fala de humildade, é a questão de você estar submetido àquilo, como o Isis colocou bem, sem questionar. Essa é a condição para você ser salvo, quando a gente compara a salvação, quando o próprio Jesus compara a salvação com uma criança. Pegaram essa ideia aí? Então, o objetivo é receber a mensagem, não questionar, crer tão somente e obedecer. Certo? A humildade que vem aqui no versículo 3 é da gente se colocar realmente submisso àquilo que a autoridade que está sobre nós está orientando. Fala. O que me chamou a atenção Pode entrar aí. Frescura. O que me chamou a atenção aqui nessa leitura foi tudo que Lília falou e a principal questão realmente da humildade. Porque enquanto eles estão discutindo para saber quem é o maior, Deus vai e meio que puxa a orelha deles. Não se preocupe em ser o maior, se preocupe em ser humilde. Até porque e ele deixa bem claro, né? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, ou seja, ele já teve um histórico, Lúcifer estava no céu e ele tinha um cargo, digamos assim, uma postura, que por ele tanto se preocupar nesse cargo, em fazer e ser o melhor e até o maior, aconteceu o que aconteceu. Por isso que eu acho que no versículo abaixo ele bate tanto na humildade, seja humilde. E aí ele vai falar no versículo 4, que eu acho que acaba complementando, né? Que eu acho que realmente acaba selando. Então, pois bem, deu para entender aí, pessoal, como é que é essa questão de salvação e relacionando com a criança, certo? E aí a gente vai continuar. Peraí. É o 5, eu acho. Não, uma observação legal que eu anotei aqui. Tornar-se como criança é a orientação de Jesus. Não importa se você vai ser grande, se você vai ser o maior no reino dos céus. O que importa é que você esteja lá. Só vai entrar se você for como uma criança. Essa é a direção de Jesus. E a criança, como fica claro aqui, ela não é uma pessoa incapaz. Então, a criança é capaz de adorar, de sacrificar, de orar, de se santificar. E de forma alguma a gente tem que ver a criança como alguém menor ou que não tem que não teria capacidades. Essa criança tem sim as capacidades. Eu faço esse adendo para que a gente valorize também as crianças no processo de conversão, no sentido de cuidar da criança. Se Jesus compara a gente com uma criança, é porque a criança tem essas capacidades também. E uma capacidade de fazer tudo isso de uma forma muito mais enfática, muito mais verdadeira e sem questionar, do que um adulto. Ele não fala para a criança se tornar como um adulto. Ele fala para que o adulto se torne como criança, nesse sentido. E a gente pode até pensar na questão da inocência. Tem gente que fala, não, tem que ser inocente, tem que ser puro. Eu vou discordar desse posicionamento.
O puro no sentido de ser ingênuo, tá? Não é o puro no sentido de você não ter nada dentro de si que manche a sua comunhão com Deus, né? No sentido da ingenuidade, da inocência. Eu não concordo quando existem pessoas que fazem essa comparação. E isso aí a gente vai ver, abra aí o seu livro em 1 Colossenses, mentira, 1 Coríntios, capítulo 13. Todo mundo já abriu? Abriu? 13, versículo 11. Versículo 11 até só o versículo 11 mesmo. Olha como Paulo fala aqui. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Nesse momento fica claro, tá? Olha o posicionamento de Jesus, você tem que ser como criança. Como? No momento em que você recebe a mensagem da cruz, você simplesmente tem que aceitar. Ser humilde de tal forma que você vai se submeter a essa mensagem e obedecer cegamente. Mas Paulo chega e fala algo mais. Quando eu era criança, eu falava. A gente fala o quê? Que o coração está cheio, não é isso? A gente fala que o coração está cheio. Entendia como criança, pensava como criança. Jesus não diz para a gente se comportar com um pensamento infantil. Ele diz para a gente aceitar como uma criança, sem questionar. Mas no momento em que você vai ter seu desenvolvimento espiritual, você tem que amadurecer e não pensar como uma criança, pensar assim, como uma pessoa adulta. Não pode ter essa questão de, eu quero ser ingênua como criança, inocente como uma criança. Não. Por quê? Quem poderia me dizer por que não convém que você seja inocente e ingênuo como uma criança? A criança é enganada. Boa, Maiana. Isso aí. A criança, ela não tem malícia ao ponto de discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Esse discernimento, essa linha de pensamento, você vai desenvolver com a maturidade. Por isso, quando é criança, pensa como criança. Mas, agora eu sou um homem, agora eu sou uma mulher adulta. Então, eu tenho que ter um pensamento maduro, de forma que eu aceito a mensagem da cruz, sem questionar, mas eu vou usar o meu intelecto, não vou ser ingênua e inocente. Ok, pessoal? Pode falar aí, Maiana. Até para passar uma imagem, né? Porque muitas vezes você vê a pessoa velha na fé e com atitudes de criança, tomando leitinho ali, anos e anos na igreja. Aí quem vai querer a ajuda de uma pessoa dessa? Que a pessoa, mesmo perturbada, vai chegar na igreja, vai ver a pessoa que, ao invés de estar ajudando, está precisando de ajuda, ao invés de tomar uma postura de homem, de mulher de Deus, está com brincadeirinha, com picuinha, com disse-me-disse, e porque fulano assim, fulano assado, igual os discípulos aqui. Ela vai dizer, não, essa pessoa aí está precisando mais de ajuda do que eu. Não vai passar nenhum bom testemunho para as outras pessoas. Se você não tiver um devido desenvolvimento, exatamente, você não vai desenvolver credibilidade nas pessoas. Pode falar aí, Andresa. E essa questão também dele, quando ele compara, né, que na realidade, quando a gente está falando aqui em 1 Coríntios, que não tem correlação da gente permanecermos como crianças já adultos, seria essa questão também que fala muito do cristão, porque as pessoas quer ter a gente como cristão como pessoas bobinhas, né, com esse comportamento de débios, né, parecendo que a gente tem que aceitar tudo, sermos ignorantes, estarmos sujeitos a qualquer situação. Não, mas eu sou cristão, eu tenho que, sabe? E aí fica aquelas pessoas cegas, exatamente como a Maiana também colocou aí. Estão lá dentro da igreja, mas não tem aquele espírito de ousadia, não tem o Espírito Santo, não são pessoas fortes, não consegue ter um discernimento das coisas, da situação. Então, é isso, por esse caminho mesmo. É por aí mesmo. A Fernanda está reclamando aqui que não está ouvindo direito, está travando. Poxa, Fernanda, mas infelizmente é sua internet.
aí fica complicado realmente. Bom, vamos levar adiante. Então, o que acontece aí, tá, pessoal? Vamos entender, né, que realmente a gente vai aceitar a mensagem da cruz, vamos nos submeter a ela, não vamos questionar, vamos simplesmente obedecer, mas a gente vai usar o cérebro, vamos usar o intelecto, tá? Como eu falei hoje de manhã com os evangelistas. O que nos diferencia dos demais seres vivos é o cérebro avançado, um cérebro diferenciado. E a gente tem que usar. O que Paulo está falando lá é do modo de falar, de pensar. E isso tem tudo a ver com a sua capacidade intelectual. A Andresa colocou bem aí. Não é para as pessoas costumam realmente fazer isso. Ver os cristãos, crente, né? Não, pô, você é crente e você está irado, você é crente e você está se posicionando, você é crente e você simplesmente não se silencia. Não, a gente se posiciona. A gente não vai procurar contenda, a gente não vai procurar briga, a gente não vai procurar confusão, mas a gente se posiciona, né? A gente tem nossa opinião. E quando for necessário, a gente vai ter que fazer valer a nossa opinião. E que ela tem que refletir justamente a mente de Cristo. Por isso estamos aqui estudando para aprender mais e a gente ser cada vez mais maduro, né, no conhecimento do Evangelho, da palavra. Então, vamos lá. Aí, vamos para o versículo 5, certo? E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Eu achei isso aqui muito bacana. Como é que você recebe uma criança? A gente acabou de falar, né, que as crianças, elas têm sim capacidades. Elas não são seres humanos desprezíveis. Pelo fato de elas não terem elas terem uma dependência muito grande de seus pais, né, das pessoas que cuidam, né, dela, né, dos seus tutores. O fato de elas serem dependentes de alguém não significa que elas não sejam capazes. São seres humanos que devem ser conduzidos à presença de Deus, devem ser convertidas à presença de Deus, devem ser doutrinadas dentro da palavra de Deus, tem que ser ensinadas. E quando Jesus fala aqui que vamos receber as crianças, está falando justamente disso. Como é que você vai receber uma criança? Vai maltratar? Vai espizinhar? Vai tratar com excesso de mimo, como se ela fosse uma deficiente mental? Não. Você vai ensinar, você vai exortar, você vai disciplinar, você vai amar, você vai cuidar, você vai zelar, você vai proteger. Quando você está fazendo isso com uma criança, Jesus fala que você está fazendo isso a ele. Bom, então dentro da criança tem uma coisa muito especial. Porque se Jesus diz, quando você recebe uma criança, você está recebendo ele mesmo, as crianças devem ser realmente valorizadas. Jesus tem um carinho especial por aquelas pessoas que são, me ajuda aí o termo, são vulneráveis. E as crianças, em particular, são vulneráveis. E facilmente elas podem ser descaminhadas, podem ser abusadas. A gente vê isso demais nos dias de hoje, tá? Você pega uma criança, você passa em um lugar, está tendo uma festa de família. O que você vê? Uma criancinha ouvindo pagodão, dançando até o chão. Não tem coisa mais triste. Mas a família lá dizendo, oh, que engraçado, que bonitinho, olha como ela dança, já tem molejo desde pequenininha. Não, aquilo é triste. A criança não está sendo bem cuidada, não está sendo zelada, ela não está sendo protegida, ela não está sendo ensinada, não está sendo exortada, não está sendo disciplinada. Né? No momento que você faz isso com a criança, você está fazendo isso com Jesus. Você não está recebendo, você não está cuidando, você não está zelando de Jesus, do amor por Jesus. Dá para entender? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, vocês aí que são mães, graças a Deus eu não sou,
Mas vocês são mães, vocês têm que ter esse cuidado especial com seus filhos. E a gente que está em redor dessas crianças, temos de ser exemplos para elas. Porque a gente não pode ser motivo de que essas crianças, no futuro, venham ver o reino de Deus, venham ver a mensagem da cruz como algo que é indecoroso, como algo que não dá vontade de seguir, como algo que é errado, porque viu na gente maus exemplos. Entenderam? Até aí alguém quer fazer algum comentário? Não? Tudo bem? Então vamos lá. Versículo 6. Mas quem ofender um desses pequeninos, na sua Bíblia aí deve estar diferente, né? Quem causar escândalo, quem escandalizar, não é isso aí que está escrito? Pronto. Isso, não está escandalizar. Quem ofender, quem causar escândalo a um desses pequeninos que creem em mim, ele aqui está falando das crianças, pessoal? Não. Ele está falando das pessoas que creem, que se fizeram como crianças, no sentido de aceitarem a mensagem do Evangelho, ok? Então, esses pequeninos são as pessoas que aceitaram a palavra de Jesus, são os discípulos de Jesus, são os seguidores de Cristo, tá? E aí ele fala, quem ofender, quem escandalizar um desses que crê em mim, desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Forte, né? E quem está falando isso é o próprio Jesus. Se a gente for ver friamente, Jesus ele não está tendo muita misericórdia desses que causam escândalos. Concorda comigo ou eu estou sendo extremista? Não, sim, concordo. Ele não está sendo misericordioso, não. Aliás, ele está sendo muito incisivo, enfático e definido. Para esses que causam escândalos e fazem com que um desses pequeninos se afaste de mim, se desvie do caminho, era melhor que você morresse. E a própria simbologia da pedra de moinho que ele usa, a pedra foi também para destruir, triturar. Se você falar baixinho aí, o pessoal aqui não vai ouvir, não. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu acredito que todo mundo se lembra de hoje, até o exemplo que, mentira, hoje não, ontem na vigília, o exemplo que o bispo Júlio deu, né, do moinho e da pedra de moinho. E a pedra de moinho seria justamente isso aí. Todo mundo está vendo? Está vendo na tela de vocês aí? Está vendo? Responde aí, povo. Ok, pronto. Tá? Então, aí a pedra de moinho, vocês vão ver que ela é bem pesada, segundo o estudo do bispo, inclusive, pesaria em torno de 1 tonelada, né? Quem leu aí na Bíblia do bispo. E o moinho era assim, então ficava lá o animal girando essa roda e aí triturando o trigo. Aí Jesus fala para essa pessoa pendurar e sair no pescoço e se jogar no mar. Sem chance de salvação, pessoal. Não tem chance de salvação. Olhe como ele é muito incisivo, muito ríspido, muito definido. Não tem muita conversinha. Tá certo? Então, significa que o Senhor Jesus tem prazer na morte de uma pessoa como essa, que causa escândalos? Não. Mas ele tem menos prazer ainda em ver um dos seus fiéis, um dos seus filhos, um dos seus discípulos, se desviando, se afastando dele. Então, Jesus, ele fica muito preocupado. Ele fica preocupado. E nós temos que ficar preocupados para que Jesus não deseje nossa morte. Não é isso que ele está desejando aqui? A morte daquele que fez o escândalo dentro da casa do Senhor, né? No meio da igreja. A gente tem que ter cuidado para que Jesus não deseje a nossa própria morte. Fala aí, Maiana. É quase a mesma coisa de blasfemar contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não vai ser perdoado. E aí mostra a importância que tem uma alma. Porque muitas vezes as pessoas chegam na igreja, ninguém dá crédito, ninguém dá ousadia, ninguém se preocupa em cuidar daquela alma. E quando aquela alma está ali se desenvolvendo, aparecem os amiguinhos de Jó
Então, ao invés de ajudar ele mais para frente, vai começar a colocar os pensamentos tortos, maus olhos, e vai cair, vai colocar em condenação uma alma que sofreu muito para ser salva. Porque se for parar para pensar, aquela pessoa, a gente sofreu tanto para conseguir a nossa salvação hoje, e a alma que a gente tem todo dia que salvar é a nossa. Porque a gente não vai salvar a dos outros para perder a nossa. E além da gente ter que lutar todo dia para salvar a nossa, a gente ainda tem que lutar para que os outros não venham perder a deles também. E pior do que a gente perder uma alma, é a gente fazer com que essa alma se perca. É quase a mesma coisa. A gente só vê que Jesus não vai perdoar, só não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas se a gente vê isso aqui, também não tem perdão. Porque na minha versão está dizendo que se afogasse e tal, dá a entender que alguém fizesse isso com essa pessoa que causou escândalo e jogasse ela no rio. Mas eu li em outra versão que é como se Jesus dissesse, se mata, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com Judas, não vai ter perdão. Eu também, eu vi duas versões e em primeiro eu pensei, não, vai ser atado a pedra na pessoa, ela vai ser morta. Em outra versão estava lá, era melhor que essa pessoa atasse a si, né, a pedra de moinho e se matasse. Então, enfim, a gente sabe que a condenação para a pessoa que comete suicídio é muito radical, não tem conversa. Vai direto para o inferno, acabou. Andresa, você quer falar alguma coisa? Sim, porque vejamos que no versículo aqui abaixo, no 7, ele fala, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, veja que ele é bem direto, né, e objetivo, referente a nós mesmos. Ai daquele, né, ser humano, aquele homem, aquele que uma vez serviu a Deus e que venha causar escândalo, impedindo que outros venham se converter e venham ser salvos, né? Porque a partir do momento que as pessoas estão no mundo, elas têm uma referência, né? Daqueles que estão ali como cristão, salvos naquele momento, e depois se voltam contra Deus e causam esses escândalos. Pessoal, ó, aqui, nas versões que eu tô com 3, não está escrito ai daquele homem, não, viu? Está escrito ai do mundo. O meu tá ai daquele homem. Aqui está ai do mundo. Mas... Aqui também tá ai do mundo. Então, vamos lá. Mas, enfim, né, a gente vai ter mais ou menos a mesma concepção. Mas tem os dois, na verdade. Na Bíblia do Bispo tem os dois. Começa com ai daquele homem, ou ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mista que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Acho Exato. que foi esse trecho que a Andressa estava lendo, não foi? No final. Isso. Justo. Não, perfeito. Tá correto, tá coerente. Pelo seguinte, ai do mundo, porque quem vai sofrer é o mundo, né? O mundo é que vai sofrer por causa daquele homem. Ok? Então, vamos lá. Ai do mundo por causa dos escândalos. Em outra versão aqui, para mim, ai do mundo por causa das ofensas. Aí eu cheguei e fui procurar no Aurélio o que significa ofensa, para ir um pouquinho mais a fundo. Causar ferimento, machucar ou atacar em combate. E escândalo, fato ou acontecimento que contraria ou ofende. No caso, ofende, então, causa ferimento, machuca, ataca. Sentimentos, crenças ou convicções morais, sociais ou religiosas. Então, o sentido aqui é que você não vai necessariamente causar um dano no corpo, no físico. O dano vai ser justamente no seu entendimento, que vai prejudicar sua alma. Ok? Entenderam isso aí? Então, o escândalo vai vir e vai causar confusão no entendimento, no pensamento da pessoa. A forma como ela vai enxergar isso vai acabar gerando nela uma desgraça que se chama maus olhos.
tá? Ao ponto de ela começar a achar que todo cristão é igual àquele que falhou com ela. Obviamente, isso não é verdade, né? E essas pessoas que se afastam do Senhor Jesus por causa dos escândalos são pessoas fracas na fé. Não é uma pessoa forte. Ela pode ter 3 meses ou 20 anos de igreja. Se ela sai da igreja, se ela sai da presença de Deus, não vou nem falar igreja, se ela sai da presença de Deus, né, porque viu um escândalo, então ela era e sempre foi uma pessoa fraca na fé, indefinida, ao ponto de ver o erro do outro, ela ver o erro do outro, fazer com que dentro dela haja uma descrença total em tudo aquilo que um dia foi pregado para ela. É uma fragilidade, pô. Se a pessoa tem a consciência de que todo ser humano é falho, perfeito foi o Senhor Jesus. Passou de sair, meu irmão, antes dele, depois dele, tanto faz, durante o período que ele estava aqui. Somos todos falhos. Não dá para você exigir uma perfeição quando nem mesmo você é capaz de oferecer essa perfeição para alguém. Mas, infelizmente, as pessoas que chegam dentro da igreja, seja qual for a denominação, ela vai olhar para os membros antigos, para os pastores, diáconos, seja lá o nome que tiver, as funções, os cargos lá dos servos, os pastores, bispos, presbíteros, não importa. Ela sempre vai olhar para essas pessoas como se fossem alguém com uma certa autoridade espiritual. Ela nem sabe, ela nem entende direito isso, mas ela já olha para aquela pessoa como autoridade sobre ela. E aí, quando ela vê o erro, uma falha, né, alguma coisinha que dentro da cabeça dela não colou, não bate com o que ela acredita ser certas, convicções morais, religiosas dela, aí ela chega, não, que isso? Isso aqui está tudo errado, eu estou no lugar errado, eu vou embora. E a depender da situação, ela não muda de igreja, ela simplesmente se afasta mesmo do Senhor Jesus. São pessoas fracas. Como, Adriana, uma pessoa poderia ser forte na fé? Uma situação dessa, o que você acha? Estou tentando. Posso responder? Deixa a Adriana aí. É para mim ou para a Thaisa? Fala logo, Adriana, para de confusão. Eu ia falar, você falou deixa a Adriana aí. É Deixa a porque Adriana. ninguém me pergunta nada. Vou te perguntar. Ó, eu acredito que para que a gente não venha... eu vou dar o meu exemplo, né? Vou dar o meu exemplo. Eu vim de outra denominação, né? Eu era de outra denominação, né? E aconteceu coisas que me afastaram da igreja e eu fiquei mais triste ainda porque eles não procuravam, eles não sabiam, eles abandonaram, né? Abandonaram completamente. Tanto que quando passavam por mim, onde eu moro é um lugar pequeno, viravam a cara, né? E, para minha sorte, Mário foi para a Universal, eu fui também, e fui bem acolhida, né? Eu não posso dizer sobre, assim, falhas, erros, nada disso, porque são coisas que nunca vi, né? Meus olhos nunca enxergaram. E o que acontece? E eu me senti, enquanto eu não estava na Universal, eu não bebia, não fumava, nem para festa. Então, para mim, eu estava normal. Né? Eu estava uma pessoa, não, eu não faço nada disso, eu ainda sou de Deus. De vez em quando eu lia a Bíblia, de vez em quando eu orava. E quando eu fui para a Universal, foi logo no momento do lançamento de Dona Cris, da Mulher Vê. Mário me deu o livro, eu comecei a ler. E foi uma coisa instantânea, porque eu fui no domingo de manhã, gostei, fui na segunda, gostei, fui na terça, gostei, fui na quarta,
gostei, né? Só não gostei um pouco porque o pastor Juliano botou a mão na minha cabeça e aí eu me revoltei um pouco com ele, né? Aí foi um pega para capar, ele disse que ele ia botar a mão na minha cabeça porque eu não gostava, que não era certo, sabe aquele coisa de demoniada mesmo? E fui liberta, né? Fui liberta e foi uma coisa muito boa. Para mim, a Igreja Universal foi como se fosse meu hospital espiritual, onde eu estava doente de alma, doente de espírito. Fui num domingo de manhã para emergência, né? E comecei a fazer, a partir desse dia, o meu tratamento, né? E hoje eu mantenho, como eu disse a você mais cedo, a minha manutenção. Qual é a minha manutenção? É constantemente a gente ler a Bíblia, é constantemente a gente entrar em oração, mesmo que aquele momento não seja um momento de oração, mas o Espírito Santo, ele está sempre sedento. A gente, às vezes, vai, ora e diz que tem sede do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem sede da gente. Ele sente vontade de estar com a gente, sente vontade de falar conosco. Então, para que isso aconteça, a gente, como a gente vimos aqui, temos que ser como criança, tá puro, tá sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Estar sempre constante falando com Deus, lendo a Bíblia. Ah, mas eu li, eu não entendi. Não entendeu naquele momento, mas Deus vai durante o dia, aquela palavra vai dar um estralo na sua cabeça, e puxa, ou algum acontecimento vai acontecer e aquela palavra ela vem na sua cabeça. E Deus, ele está ali sempre nos tratando. E, para mim, a nossa manutenção é estar sempre. Esse momento que a gente temos, né, é de uma manutenção que nós estamos expondo aqui as nossas opiniões, a gente está lendo junto, lemos antes, mas estamos lendo junto com você abre mais o nosso entendimento, uma vai falar uma coisa, a gente, poxa, é mesmo, interliga o que a gente está pensando, muitas das vezes todas têm o mesmo pensamento, então é o Espírito Santo agindo na nossa vida. E eu penso assim, que se a pessoa vai para a igreja, não consegue ter uma relação com Deus, não é porque o irmão do lado falou mal do pastor, não é porque o irmão do lado falou mal da obreira, porque cada um vai prestar conta de si. Eu tenho um ditado comigo que é assim, você vai me dizer quem você é. Não é o que A, B e C falou, não. É a sua conduta que vai dizer quem é Lília. É o que você faz, é o seu exemplo, é o seu testemunho que vai me dizer quem é você. Isso não serve somente para a igreja, não, serve para o mundo também. Porque tem muitas pessoas aí no mundo que têm bom caráter e tem pessoas que são mau caráter, que gostam de se falar de si mesma, mas no fundo não são nada daquilo que está dizendo. E a pessoa que é de Deus, ela não precisa falar de si. Ela não precisa dizer. A gente não tem necessidade de dizer assim, eu sou cristã, eu sou de Deus. Não. Porque o nosso testemunho, o nosso abrir da nossa boca vai dizer quem somos nós. Tem pessoas que chegam para mim assim, você é universal? Aí eu digo, sou, porque parece, e glória a Deus, né? Eu já estou com a cara da universal. E é o Espírito Santo. Não é porque eu sou melhor do que ninguém.